Boa noite, paz e bem a todos. Eu me chamo Daniele Fernandes, sou voluntária da Casa de Francisco e estou aqui para fazer o comentário do Evangelho da noite de hoje. Eu peço que vocês me digam, por favor, se o áudio e o som estão bons, para que nós possamos iniciar. Pode me dizer se o áudio e o som está bom? Muito bem, pois vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer o comentário do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, tá certo? O item 1, 2 e 3. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Lília. Sejam bem-vindos todos que estão aqui na noite de hoje para acompanhar o nosso comentário do Evangelho, tá? Eu sou muito agradecida à Casa de Francisco por mais uma oportunidade. Vou fazer a leitura dos itens para que nós possamos, tá, acompanhar, tá bom? Tudo bom, Caroline? Boa noite também. Vou começar pelo item 1, tá certo? Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do coração, e o mal tira as más do mau tesouro de seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração, tá? Lucas capítulo 6, verso 43 a 45. E o item 2, tá? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter conosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los veis pelos frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. E nós vamos começar, tá? Primeiro lugar, nós vamos primeiro tentar explicar, certo? Alguns itens aqui do Evangelho. Segundo, trazer para a doutrina e depois tentar trazer para os dias atuais, como nós fazemos sempre nos nossos comentários. Eu quero deixar aqui um abraço para o Flavinho, que nos acompanha, um amigo de sempre, tá certo? Fico feliz em ter você, Flavinho, aqui conosco. Bom, e eu vou começar com uma frase, tá certo? Não se colhe figos nos espinheiros e nem uvas nas sarças. Quando ele colocou, tá certo, essa frase, a primeira coisa que nos vem chamar a atenção é o figo nos espinheiros e as uvas nas sarças. O figo era um dos frutos, certo? Um dos 7 alimentos que eram colocados na terra prometida. Então, era extremamente precioso, era sagrado, tá certo? Então, o figo, ele não poderia ser colhido no meio dos espinhos, de forma alguma. Assim como a uva, porque a uva, ela transmite fortuna e prosperidade. E ela não poderia ser colhida no meio das sarças, que eram outro tipo de planta, outro tipo de local onde havia espinhos, tá certo? E eu vou colocar uma outra frase que me chamou muita atenção. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você diz que a boca fala do que está cheio o coração, ele tem a ver com os nossos sentimentos, tá certo? Os frutos, eles são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos produzem os nossos desejos e dessa forma as nossas atitudes. O homem de bem, ele tem bons sentimentos, ele expressa esses sentimentos. Nós sabemos expressar os nossos sentimentos, tá certo? O homem que é considerado mau,
ele também retrata os seus sentimentos, através das suas palavras, das suas expressões. Então, qual a conclusão que nós chegamos? É que os sentimentos nos revelam, tá certo? De uma hora ou outra, os nossos sentimentos vão nos revelar quem nós somos realmente. Sobre cortar árvore e lançar ao fogo, o que é que nós podemos dizer? Primeira coisa, quando ele falou sobre cortar árvore, ele faz uma comparação à reencarnação. Retirar a árvore e, segundo os preceitos, né, dos hebreus, replantar. Então, a árvore que é tirada, a oportunidade da reencarnação. Nascer de novo, ter uma outra oportunidade, porque nenhuma encarnação é em vão. Assim como a árvore, ela se levantou, ela deu os frutos não foram tão bons, mas é possível replantar aquela semente. Então, ele retrata aí a reencarnação. A questão do fogo que ele fala, nós precisamos compreender que lançar a árvore ao fogo não significa de forma alguma destruir a árvore. Isso não existe. O fogo, ele simboliza algo que purifica. Tudo que é levado ao fogo, ele é esterilizado. Quando você coloca uma água no fogo, ela fica no ponto em que a pessoa possa usar, fica de bom uso. Ela passa de uma água que não está boa para uma água boa. Quando você ferve algo, ele passa do líquido para o gasoso. Existe o quê? Uma mudança. Então, o fogo, o calor, ele vai simbolizar essa mudança. E se a gente colocar tudo isso para a reencarnação, você vai perceber uma depuração, um resgate da dor. É necessário abraçar as oportunidades da sua existência, tá? Na sua existência existem as provas e as expiações. A prova, ela vem com as suas dificuldades. E a expiação, ela já vem para você como resgate da dor. É tudo aquilo que você vai passar no seu corpo, não vai ser somente as dificuldades, tá certo? Veja bem, nós não podemos, de forma alguma, nem medir, nem avaliar o sofrimento de ninguém, tá certo? A cada um de acordo com seu sofrimento, a cada um segundo suas dores, tá bom? Só sabe é quem passa, tá certo? E nisso eu vou lembrar também numa passagem do Evangelho sobre o bem e o mal sofrer, tá certo? Que é como nós encaramos as nossas provas e as nossas expiações. Boa noite a todos aqueles que entraram agora, Luciana, e a todos os outros. Muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E aqui eu volto ainda comentando sobre a passagem do Evangelho sobre os profetas, tá certo? Os profetas eram conhecidos pelas suas intuições, né? Eram pessoas que muito estudavam, então eles tinham realmente intuições. Alguns ficaram realmente conhecidos por aquilo que eles profetizaram, mas o que tem que se levar em consideração nesse momento aqui, principalmente quando nós estamos falando sobre o que vem à nossa boca, é que os profetas, eles também tinham uma característica de educador. Eles eram instrutores, eles eram facilitadores dos padrões morais das leis que eram aplicadas naquela época. Então, os profetas, eles não eram só isso. Jesus foi chegado ao templo, então ele foi atacado de várias formas. Pessoas os golpearam, os chutaram e perguntaram para ele: vai, Jesus, profetiza. Mas Jesus estava ali como mero educador. Ele não estava para profetizar, tá certo? Então, isso precisa ficar claro. Porque existiram os profetas, existiram os cristos. Os cristos eram aqueles que conduziam, que estavam próximos, tá certo? Eram aqueles que sabiam levar o nome e a forma do reino de Deus, tá? E Jesus é o nosso governador espiritual, o governador espiritual da orbe. Então tem que ficar claro
todos esses esclarecimentos sobre o que está escrito aqui, tá certo? Voltando, se eu pegar o que nós falamos sobre a árvore, sobre o fruto, sobre os profetas e colocando tudo junto, nós conseguimos compreender. Primeira coisa, nós somos educadores, nós temos intuição, nós evangelizamos. Então, de uma forma ou outra, cada um de vocês também pode ser um profeta, não é verdade? A cada vez que um professor está dentro de sala de aula, educando, ele pode, sim, de uma certa forma, ter uma intuição e falar algo um pouco mais para aquelas crianças, para aquelas jovens, para os adultos. Aqueles que estão com o dom de educar, de evangelizar, também. Isso precisa ficar claro, tá certo? O que nós precisamos perceber é tudo aquilo que vai sair de nós, tá? O que vai sair de nós. Como assim? Nós temos sentimentos que nos deixam expressar quem nós somos, mas nós também temos atributos. E muitos desses atributos estão presentes na oratória. Então é preciso ter muita preocupação. Kardec colocou isso, certo? De uma forma muito clara nas instruções desse capítulo sobre o livre-arbítrio, de como você vai utilizar esses seus atributos, esses nossos sentimentos. Porque nós podemos ser seduzidos por palavras muito bonitas, mas nem sempre é aquilo que exprime o nosso coração. E aqui eu vou deixar algo que nós precisamos ter cuidado, tá certo? O que é que nós precisamos ter cuidado agora, nessa existência que nós estamos vivendo, tá? Com a nossa ilusão existencial. Como assim, Daniela? O que é ilusão existencial? É quando eu acho que tudo está correto. Tudo que eu faço está tudo bem, mas os seus sentimentos são diferentes. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque os espíritos, eles são nossas testemunhas, eles nos observam, eles conhecem exatamente cada um dos nossos sentimentos, principalmente aqueles sentimentos mais escondidos, tá certo? Nós precisamos ter cuidado para você não achar que tudo que você faz é extremamente correto. E na realidade você não está agindo corretamente. Você não está utilizando bem o seu livre-arbítrio, o proveito daquilo que você tem. Tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Nós precisamos admitir que nós somos seres inferiores. Nós não somos os escolhidos. Você não é o escolhido, eu não sou o escolhido. Muito pelo contrário. Nós ainda temos muito orgulho. Nós precisamos nos melhorar. E principalmente observar o que sai da nossa boca. Vocês já pararam para observar? Já pararam para tentar fazer essa reforma íntima? E principalmente observar o que está saindo da sua boca? Aquele sentimento que você não consegue se vigiar corretamente e acaba deixando sair. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim, eu fui lá e disse tudo que eu queria e você achou correto. E você não percebe que você machucou, porque você achou que fez corretamente. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós achamos correto. Nós precisamos ter cuidado para não machucar as pessoas, para não se utilizar daquilo do que sai da sua boca para machucar alguém. Nós precisamos ter responsabilidade com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, com os nossos atributos. É preciso que nós possamos refletir. Você tem sentimento, está guardado aqui dentro, você se conhece. Você conhece as suas palavras e que é preciso ter cuidado. Principalmente aqueles que pensam alto. Você precisa refletir sobre os seus desejos e as suas atitudes, como você vai usar. O livre-arbítrio é seu. A existência deve ser vista como uma grande oportunidade, para que nós não possamos simplesmente achar que tudo está correto, quando na realidade não está.
podemos nos melhorar, podemos usar a reforma íntima, nós podemos refletir com os nossos atos, com as nossas palavras. E principalmente observar o quão orgulhoso nós somos na hora de pedir perdão. Tá certo? É preciso que nós ficamos mais atentos a isso, tá? Esse capítulo ele vem falar exatamente sobre isso, tá? Se conhece a árvore pelo fruto, tá? Esse fruto são os nossos sentimentos. Eu espero que todos tenham gostado, tá certo? Muito obrigada por nos ouvir. Obrigada à Casa de Francisco. Um beijo enorme à evangelização infantil, que eu tenho muita saudade das crianças, da correria, das aulinhas e de toda a casa, né? Que nós possamos fazer nossas preces, pedindo ao Pai Maior que toda essa fase possa passar, que nós consigamos ser simplesmente observar esse resgate e ser testemunhos de tudo isso que está acontecendo de uma forma muito clara, muito tranquila e principalmente educacional para todas nós. Jesus era um educador. E eu deixo aqui a frase de Francisco, dando que se recebe. Muito obrigada a todos, um beijo grande, até uma próxima oportunidade, paz e bem a todos.